Olá, gente, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. E ela é diferente. Nosso convidado, infelizmente, não pôde vir, teve um imprevisto, mas vai ter live mesmo assim. Nada vai fazer a gente parar, não. Ainda mais quando é pra gente falar de um filme. Vamos dizer assim, a gente vai conversar hoje sobre Uma Dobra no Tempo, filme novo da Disney. Então eu queria falar, você que estiver assistindo a gente, pode mandar pergunta, vamos conversar, porque hoje sou só eu, então vai ser um pouquinho mais curtinha. Vamos falar sobre Uma Dobra no Tempo, o Inadaptável. Para quem não sabe, Uma Dobra no Tempo é um livro, originalmente, e ele tinha fama de ser impossível de ser adaptado, porque é uma história subjetiva, que requer alguns efeitos e tem muita coisa que, como qualquer adaptação de livro, que puxa para a imaginação da pessoa. E aí é aquele eterno dilema de toda adaptação de livro, né? Ah, mas o livro é melhor do que o filme. Sim, sempre vai ser, porque a sua imaginação é sempre mais legal. Mas dito isso, ele tinha essa fama. E a Disney comprou essa história e comprou essa briga. Bom, nós não vamos falar bem do filme não, gente. Já vou ser honesto, vamos começar do começo. Do que trata Uma Dobra no Tempo? Uma Dobra no Tempo conta a história de uma menina, a Meg, que os pais dela são dois cientistas. Nas palavras da mãe dela, a mãe estuda as menores coisas e o pai as maiores. E do conjunto da pesquisa dos dois, eles estão pesquisando uma possibilidade de você viajar. Vamos trabalhar com essa imagem que eles trabalharam no trailer do filme. E no filme não, curiosamente. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, correto? A forma mais rápida de você chegar de A para B é uma linha reta, certo? Certo, se você considerar os conceitos da física atual e blá blá blá. Segundo o livro e o filme, você pode sair daqui e vir para cá viajando entre dimensões. Pois é. E eles estão estudando isso e um belo dia o pai da Meg consegue e viaja entre as dimensões e desaparece. E aí a gente vai dar um salto de 4 anos na trama e a Meg, que era uma menina toda estudiosa, exemplar, virou uma pessoa rebelde, uma pré-adolescente, vamos dizer assim, rebelde por causa do desaparecimento do pai dela. E ela arruma confusão na escola e ela tem um irmãozinho que é um grande gênio, o menino é tipo um prodígiozinho, um cantador, inclusive. Mas ela está lá, vivendo neste universo de rebeldia, enquanto o irmão dela é um mini gênio. Quando um dia na casa dela, depois de um ato de rebeldia, o irmão dela começa a conversar com alguém na sala. Ela e a mãe vão ver quem é e tem uma coisa, vamos dizer assim, que é a Mrs. What's It, que é vivida pela Reese Witherspoon, conversando com ele. E elas, se vocês viram imagens de divulgação do filme, elas têm um visual completamente exótico e com um mix de culturas e etc e tal, especialmente uma delas. Elas são 3. E aí isso desencadeia um processo que eles vão conhecendo uma a uma das 3, a Mrs. What's It, que é a Reese Witherspoon, depois a Mrs. Who, que é a Mindy Kaling, e por fim a Mrs. Which, que é a Oprah. E aí os dois, a Meg e o Charles Walls, que é o irmão caçula dela, e o Calvin, que é um amigo dela de escola, amigo, é um menino que tem um crush nela, essa não tem melhor definição, são levados pelas 3, que são luz, elas são seres de luz,
para essa outra dimensão em busca do pai dela. E aí é uma grande viagem. Percebe a dificuldade da adaptação? São 3 seres que são luz, mas a gente tem que personificá-los e elas têm nomes que não são nomes, é What's It, Who e Which. E aí ela viaja nessa dimensão e tudo mais. Só que, pra mim, honestamente, não rolou. O filme não rolou e tem alguns motivos pro filme não ter rolado. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho de cada um dos atores e esse é um dos motivos de não ter rolado. Vamos começar. Chris Pine vive o pai dela, Mrs. Murray, que é o cientista e tal. É uma participação pequena, tem lá sua importância na trama, óbvio, né? Porque é o pai que some, é o pai que ela busca, mas não é uma participação grande. Então não é nenhuma atuação inesquecível dele, não. Nada demais. Os três seres são a Oprah, que como quase sempre quando ela atua, a atuação dela tem uma coisa grandiosa, uma coisa meio quase que professoral. Cabe no personagem? Cabe no personagem. Mas começa a ficar um pouco exagerado e aí dá uma cansada. A Mindy Kaling, que é a segunda das séries, que eu achei... A proposta da personagem é muito interessante. É uma personagem que ela parte do pressuposto que tem tanto conhecimento no mundo para ela absorver que ela não tem que falar por si só. Então ela só fala por frases dos outros. Então a proposta da personagem é muito boa. Eu acho ela uma atriz muito boa. Mas ela é a menos aproveitada das 3. Então o resultado dela... Sabe? Porque querendo ou não é a Oprah e a Reese Witherspoon. Então ela acaba ficando ali um pouquinho abaixo. O papel dela fica abaixo, então a entrega dela também fica abaixo. Reese Witherspoon faz a Mrs. What's It. Olha, eu vou falar que ela é das coisas que eu gosto no filme. Eu acho que o senso de... A Reese Witherspoon, quando ela quer fazer uma coisa mais leve, ela tem uma jovialidade na atuação dela, diferente de quando ela faz um Big Little Lies, por exemplo. Mas quando ela puxa ou pro humor ou pra uma atuação mais leve, ela fica uma coisa jovial, uma coisa gostosa que não é humorística, mas que tem um humorzinho ali que você ri, não é de você gargalhar, mas que você ri dela, que eu acho muito boa. E ela usou muito bem aqui. Então, a personagem dela desacredita muito da Meg, e eu acho que isso funciona muito bem, assim, a atuação dela. Eu achei que ficou devendo um pouquinho, não por ela, mas aí é um problema do roteiro, a interação dela com o Happy Medium, que é o Zac. Eu vou colar, porque eu não sei falar o sobrenome do Zac, que como todas as pessoas que eu não sei falar o sobrenome, eu chamo Schwarzenegger, que é o Zac Galifianakis. Vocês sabem quem é, né? O Se Beber Não Case, Um Parto de Viagem, essas coisas todas. Ele faz um personagem que é um médium, e eles têm um teretetê, um envolvimentozinho, e eu acho que ele tá num papel mais contido, mesmo o humor dele estando ali. Eu acho que a interação dele com a Reese poderia funcionar muito bem, mas é muito mal aproveitada. Eu não li o livro, então talvez o livro ele seja muito pequeno, mas eu acho que ali, aqueles 2 atores, eu esperava um pouco mais daquele jogo quando apresentou. Então, pra mim, rolou uma decepçãozinha. As crianças, né? São 3 crianças, aí eu 2. O Levi Miller, que faz o Calvin, que é um menino que tem um crushzinho nela. É um menininho novo, pré-adolescente, esforçado e tudo mais. Nada inesquecível, mas se percebe que ele se esforça. O Derek McCabe, que é o Charles Wallace, que é o irmãozinho mais novo, que pra mim dos 3 é de longe o melhor. Assim, ele tem vícios de coisas de atuação de criança atuando? Tem. Mas é encantador. Então o Charles Wallace funciona muito bem. Quando o personagem tem mudanças, o menino funciona muito bem. Então, assim, daquele trio eu acho que ele é o melhor dos 3, assim, fácil. E por fim, a Meg, que é a Stormy Reid que faz.
não rolou. Desculpa, vocês podem gostar dela e tal, eu entendo toda a trama da menina, e aí não tem nada a ver com a trama e não tem nada a ver com a menina. Tem a ver com a atuação dela, ela não rolou, assim, achei fraca, achei que ela não entregava o medo da Meg, a coragem da Meg, as inseguranças da Meg. Não que a Meg seja um personagem fácil, sabe? É uma criança que foi do ser prodígio para ser uma criança rebelde, que de repente ela tem um monte de inseguranças e tem que manifestar um monte de coragens. Mas pra mim a menina não demonstrou quase nada disso. Ela era fraca. Então, se a protagonista é fraca, complica. Fica difícil você gostar do filme, sabe? Então, pra ajudar esse caldo da protagonista ser fraca, entramos no roteiro do filme, que é o seguinte. Lembra aquela conversa logo no começo da live que eu falei o inadaptável e tudo mais? Então, imagina viajar entre dimensões, universos beirando o surreal, muitos efeitos e uma coisa meio científico / místico, hippie, tudo junto ali. O resultado, e tudo isso feito para criança, tá? O resultado é que o texto é cafona. O texto é muito cafona, assim, sabe? Tapem os ouvidos pelos próximos 15 segundos, porque eu vou falar um negócio agora que é um pouco spoiler. Então, tapou, tapa em 3, 2, 1. Tem uma fala que diz: a frequência é o amor. É um misto de ciência com esse... que ficou cafona. Pode destapar. Pois é, pra mim não rolou. O texto eu acho cafonérrimo, eu acho... soava aqui de novo, não li o livro, se alguém leu, depois quiser comentar aqui pra mim, por favor comentem, mas soava uma autoajuda mal escrita. Então isso ficou... foi decepcionante. O filme é ruim? Não. De todo ruim? Não. E o grande mérito deste filme é dela, da diretora. Ava DuVernay, que é diretora de Cell, uma 13ª Emenda, é uma diretora maravilhosa, é uma diretora talentosíssima, e ela tem uma visão muito boa do que é aquele universo, do que é aquela dimensão, do que são aqueles efeitos. Então a fotografia do filme é bonita, a direção do filme tá bonita, mas é só, você tá vendo um negócio bonito o tempo todo que é vazio. Com perdão da comparação, desculpem quem goste, mas pra mim é tipo ver filme do Tim Burton, que é um negócio bonito, mas que pra mim é cada vez mais vazio, vazio, vazio. E cada vez mais uma estética. E eu sei que ela não é uma diretora só de estética, ela é uma diretora de talento, de capacidade, de bons roteiros, de boas atuações. Mas ali, naquela dinâmica, pra mim, não rolou o filme. E ela é o ponto alto. Veja bem, ela entregou um filme dentro do que ela tinha na mão que tá ok até certo ponto. Parte do trabalho dela tá bem entregue, mas o filme em si, não. Pra mim, André, não rolou. E não sou só eu que tô falando não, tá? O filme custou por volta de 100 milhões de dólares, não é um filme barato. Muito efeito, tem atores de renome e tudo mais. Até hoje à tarde, quando eu conferi, o filme tinha arrecadado, e ele já estreou tem um tempinho nos Estados Unidos, tá? A gente estreou com um certo atraso. Ele tinha arrecadado 104 milhões de dólares. Ou seja, ele nem se pagou ainda. Ele fez um pouco a mais? Ele fez um pouco a mais, mas o estúdio investe em marketing, material promocional e um monte de coisa. Então, ele ainda nem se pagou. Ele é um filme que está dando prejuízo para a Disney até o presente momento, para um filme que tem uma diretora de renome, atrizes conhecidíssimas, ator conhecido. É um flop, é um fiasco.
Eles anunciaram quando o filme estreou lá, depois do final de semana de estreia, como o filme número 1 no final de semana dos filmes para a família. O que isso quer dizer? Quando fala que o filme é o número 1 em... Aí completa a frase. Quer dizer que ele não é o verdadeiro número 1 da semana. E no caso, a Disney tá padecendo por um fantasma dela mesma. Porque o Pantera Negra engoliu tanto o cenário, tanto a indústria, fez um sucesso tão estrondoso, que tudo que veio depois acabou sendo canibalizado no processo e talvez eles poderiam ter trabalhado melhor, eles poderiam ter mais salas, e, enfim, especulações. Mas se você for olhar o histórico dos filmes que vieram depois do Pantera, especialmente se a gente falar em blockbusters, Tomb Raider, Pacific Rim, que é o Círculo de Fogo, agora eles são filmes que tinham uma promessa de gerar dinheiro. A gente tá falando do mês de março, é um mês de dar muito dinheiro. E que não estão dando, e que não estão tendo um retorno positivo porque estão ofuscados em salas, em crítica, em tudo, por um grande sucesso, que é o Pantera, por um filme de grande estúdio, mas que não é um desses grandes filmes, mas que tem um orçamento minúsculo e que está sendo muito elogiado, que é o Love, Simon, que saiu lá fora também. Então ele está sendo ofuscado. E aí o Uma Dobra no Tempo sofreu com isso. Vocês, assim, eu gosto de trazer esses números para vocês para vocês entenderem, assim. O Rotten Tomatoes, que é um dos sites que coleta críticas e avaliações de usuários e tudo mais, está classificando o filme como um filme 40%. 40% é uma nota muito baixa. Muito baixa mesmo. E o Metacritic, que coleta avaliações de críticos de cinema pelos Estados Unidos e etc., está dando um 53. Lembra, gente, 40% é 53, 0 a 10, 0 a 100, no caso. Quer dizer, 0 a 100, 0 a 100%. É um 4 ou um 5.3. Todo mundo aqui foi pra escola. Não é nota pra passar. 4 você não passa mesmo. 5.3, dependendo da escola, você até passa. Mas, tanto que o Metacritic ainda dá cores. E ele é um filme amarelo. É quase um vermelho. Ele é um filme que não rolou, ele não agradou. Pra vocês terem uma ideia, eu fui ver agora, nesse final de semana, no domingo, à noite. Tudo bem, é feriado de Páscoa, né? Não é uma estreia muito feliz para o Brasil, né? Mas eu fui ver um domingo à noite, numa sala pequena. Eu moro em São Paulo, só que é em São Paulo, ali na Avenida Paulista, e não tinha nem meia sala cheia, sabe? É algo assim... Pra mim é um termômetro muito claro. Pra mim não, pra indústria é um termômetro. Como, assim... Vou repetir uma conversa que eu tive com o Will aqui, quando a gente fez a live com o Amor Simon, para explicar essa lógica. O primeiro final de semana é muito importante para o filme. Então, se você quer que um filme tenha uma boa carreira, ajude nesse sentido, vá assistir no primeiro final de semana, valorize ele. E ao mesmo tempo que isso é um indicativo de quantas salas vão seguir, quantas salas vão deixar, isso é um indicativo de que o filme não está rolando. A título de comparação, a pré-estreia do Com Amor Simon que eu fui ver, estava lotada praticamente a sala, numa sala grande. O filme no final de semana de estreia, que é um filme familiar, Disney, e olha que eu estou comparando, tipo, Laranjas com Escorredor de Louça. São coisas teoricamente não comparáveis, porque é um filme alternativo sobre LGBT e um filme para a família da Disney. Era esperado que a proporção fosse oposta, que Uma Dobra do Tempo tivesse sala cheia, com muita criança. Minha sessão não tinha nenhuma criança, nada, só adulto e adolescente. Adolescente jovem, nem adolescente tinha. E a minha sessão do Com Amor Simon estava cheia. Numa pré. O filme nem tinha estreado oficialmente. E essa estava lá, vazia a zona. Eu entrei na sala, faltavam
nem 10 minutos pro filme começar e tinham 2 pessoas na sala. Eu fui a terceira pessoa a entrar. Acho que isso é um indicativo de opa, esse filme não é um sucesso e as críticas estão falando, as salas estão dizendo, as avaliações nos sites estão falando. Enfim, se você quiser levar a sua criançada para assistir, leva. Se tiver como você ir dar uma volta e deixar a criança no cinema, se ela souber se comportar para tal, faz isso. Vai por mim. Não gasta seu tempo, não gasta a sua inteira nisso, porque se tiver um pré-adolescente que tolere ficar com as crianças, deixa junto, deixa ele cuidando, porque o filme não é engraçado, você não entra na ação, você não entra na aventura, você não entra naquilo, sabe? Rola uma leve, inclusive, uma decepção da minha parte. As minhas risadas eram poucas, e aí eu percebia que a sala não estava rindo junto, então você também não ri porque ninguém tá rindo. É constrangedorzinho, é bonito, é visualmente interessante. É mais um daqueles casos de não gasta seu dinheirinho com 3D, eu vim 2D normal e tava ótimo, não bota seu troco nisso, se tiver. Vai numa tela boa, se você quiser levar a criançada pra ver. O filme não é longo, mas vá sabendo, não é o ápice da Disney, não. Não é mesmo, assim. A Disney, aliás, tá numa onda de live actions que a gente vai te contar, viu? Tirando os Marvels e os Star Wars, aliás, até os Star Wars daqui a pouco, viu, Han Solo? É com você mesmo. Tá numa onda ruim, viu? Cavaleiro Solitário, John Carter, tudo. O que me faz ficar com muito medo, porque esse ano ainda tem o Christopher Robin, com o Ewan McGregor e a Peggy Carter, Hayley Atwell, que eu tenho confiança, apesar de eu achar que o urso tá a cara do Ted, tá muito. E no final do ano tem, no Natal, a Mary Poppins da Emily Blunt e do Lin-Manuel Miranda. Então, assim, o cenário não tá bom, o cenário não está favorável pra Disney em lives, mas eles têm Marvel, eles têm Star Wars, Lucasfilm, né? Eles em breve vão ter Fox também, eles têm tudo. Então, acho que a coisa na calculadora deve se compensar. Mas pra gente, como experiência, não valeu não. Pra mim, pelo menos, não. Um monte de gente fala. Flopou. Algo mais que eu tenho pra falar? Eu vou colar, porque eu já tenho mais de 30 anos e eu tenho o direito de ter memória fraca. Não. É isso. Então, gente, quiser ir ver, vá por sua conta e risco. Semana que vem, agora acabou a live essa semana, eu acho. Pode ser que não. Semana que vem, segunda-feira, terceiro episódio de RuPaul, estaremos eu e o Will aqui para conversar com vocês. E na terça, nós vamos fazer uma viagem nerd, eu e o Igor. Vamos falar sobre Cloud Atlas, que no Brasil ganhou o nome da novela, A Viagem. E a gente vai falar bem desse filme, porque a gente adora esse filme. Então, se você conhece alguém que gosta de Cloud Atlas, chama, porque não é todo mundo que gosta e as chances de você achar a gente falando bem são pequenas, tá bom? Então, até mais, gente. Tchau!